Olha só, gente, nessa última semana eu recebi várias mensagens no WhatsApp de pessoas fazendo perguntas sobre a espiritualidade dos animais. O vídeo que eu fiz sobre a energia dos gatos parece que despertou aí a curiosidade de muita gente, né? Por isso eu vou responder aqui algumas dessas perguntas. Então não saia daí, eu volto já depois da vinheta. Se você der uma pesquisada, você vai ver que tem muita gente falando sobre a espiritualidade dos animais e os seus aspectos, principalmente dos que vivem mais próximos de nós, como é o caso dos gatos e dos cachorros. O melhor de tudo, gente, é a gente poder compreender com mais profundidade como é a nossa relação com esses amiguinhos, né? Qual a relação de afeto, a relação de aprendizado e como são vistos pelo mundo espiritual. E acho que aí é que é a grande expectativa, né? Olha, independente das crenças de cada um, o que eu vou abordar aqui pode ferir os sentimentos de um ou de outra pessoa. Mas assim, gente, a minha intenção não é essa, porque o caráter desse vídeo é esclarecer alguns pontos mal interpretados pela maioria. Eu fui buscar a fonte, né, de todas essas informações, um pouco é da minha experiência como projetor astral, mas também de estudos e pesquisas de vários autores. Talvez esse assunto nem seja novidade para você, né? Mas é sempre bom cada um fazer a sua própria abordagem, ter a sua própria visão, né, sobre esse assunto, porque fica muito mais rico, né? A gente parece que enriquece todo esse contexto, né? Então eu vou falar aqui sobre o meu ponto de vista, tá? E eu separei algumas dessas perguntas, principalmente sobre a energia dos cachorros, porque tiveram falando dos cavalos, falando dos gatos ainda, né, que eu tinha feito um vídeo anterior, mas hoje eu vou falar da energia dos cachorros. Então vamos parar de lero-lero e vamos entrar logo nesse assunto. A primeira pergunta que eu recebi foi o seguinte: os animais têm inteligência? Se eu for trazer só o ponto de vista acadêmico, essa resposta já parece muito simples, pois há um conceito de que todo ser que é capaz de resolver equações, ou seja, qualquer ser vivo que é capaz de solucionar um problema, possui inteligência. Tem vários estudos realizados aí através de modelos de teste de inteligência animal, e os resultados são assim, gente, surpresos, porque mostram que determinados animais conseguem resolver até 11 graus de dificuldade para acessar um alimento. Com isso, a gente pode concluir que tanto a ciência acadêmica quanto a doutrina espírita têm o conceito de que todo ser vivo é um ser inteligente. A diferença é que alguns animais possuem um princípio de inteligência ainda muito incipiente, ainda não tem uma personalidade própria, né? A formiga, os peixes, as abelhas, por exemplo, né, são diferentes de um cachorro, de um gato, de um cavalo, de um boi. Esses animais mamíferos são capazes de aprender e obedecer alguns comandos. Você pode até dar comandos para uma baleia e ela aprende e te obedece, porque possui uma inteligência mais complexa do que o de uma borboleta, né? Então, sim, todos os animais têm um princípio de inteligência, ok? A segunda pergunta: os animais têm alma? Olha, o professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim, o pesquisador espírita chamado Ernesto Bozano, e aqui eu cito também o próprio Allan Kardec, tá? Que fala dessa questão na sua pergunta, se não me engano, de 590 e tralalá, do Livro dos Espíritos, né? Ele pergunta o seguinte: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E a resposta dos espíritos é que sim, há os que sobrevivem ao corpo. Então repare que Kardec faz a pergunta afirmando que os animais têm sim inteligência, portanto só ratifica a pergunta anterior, né? Então a resposta é sim, sim também. Os animais têm alma e sobrevivem à morte do corpo físico. Desde que o mundo é mundo, a gente já sabe disso, eles são nossos companheiros de jornada. No aspecto do processo evolutivo,
Homem e animais estão juntos nessa jornada, principalmente alguns mamíferos. Talvez por essa proximidade é mais fácil a gente vê-los projetados para fora dos seus corpos enquanto dormem, através da projeção astral. Por isso o princípio inteligente dos mamíferos é mais complexo do que de uma abelha. Numa ninhada de cachorrinhos, olha só, você pode observar que um filhote é mais ativo do que o outro, é mais brincalhão do que o outro, não é verdade? Isso porque eles trazem uma personalidade mais refinada. Você não consegue dizer que essa formiga é tímida e a outra é mais abusada. Você consegue fazer isso? Não tem condições, né? Você não percebe um peixe triste porque você deu uma bronca nele. Esses animais, digamos assim, eles não têm personalidade, né? Simplesmente seguem um padrão de comportamento coletivo, onde o formigueiro todo, né, ou o cardume de peixe, é que compõe uma única identidade. Pássaros, por exemplo, têm um princípio muito mais desenvolvido do que de um cardume de peixe. Alguns pássaros são capazes de repetir em palavras, como é o caso do papagaio, da arara, a ave lira. Não sei se você conhece a ave lira, ela consegue até imitar a voz humana. O corvo, ele consegue resolver obstáculos para chegar na comida e por aí vai. Mas não significa que eles têm inteligência mais evoluída do que os mamíferos. Terceira pergunta: os animais também reencarnam? Essa resposta eu também fui buscar lá no Livro dos Espíritos do Allan Kardec, onde ele questiona a possibilidade dos animais escolherem a espécie que desejam encarnar. Uma vez que há um princípio de inteligência animal, seria possível ele ter a liberdade de ação? Vamos refletir sobre isso, gente. Olha, será que um boi ele tem um pensamento, um desejo de querer reencarnar como um elefante? Será que um gato que viveu com você aí a vida toda, ele tinha um desejo de ser tigre e aí sim na próxima encarnação ele vai nascer tigre? Ou que uma lagartixa quer ser um crocodilo? Olha, essa pergunta também pressupõe que os animais reencarnam, só que eles ainda não têm o livre-arbítrio tão desenvolvido para escolher o que desejam ser em outra encarnação, que é diferente de nós. Nós temos esse livre-arbítrio para escolher. Isso é feito, né, a reencarnação desses animais, ela é feita por equipes espirituais, que são os responsáveis em projetar o reencarne desses animais. Então é evidente que o animal pode reencarnar no mesmo núcleo que ele fazia parte, ou no mesmo lar em que viveu a vida inteira. Você tinha lá um cachorrinho, morreu, daqui a 3, 4 meses ele pode morrer, você vai lá comprar outro ou ganha um e a própria reencarnação do seu animalzinho. Mas sempre, vamos deixar isso bem claro, né? Sempre com o intuito de continuar no processo de aprendizado do amor. Você pega um cachorrinho e vai ensinar ele a ficar bravo, morder os outros? Tem que ensinar a amá-lo. Agora, esses seres espirituais que cuidam da reencarnação dos animais, eles podem projetar a reencarnação deles, né, em outros núcleos mais evoluídos. Isso depende do crescimento que esse animal alcançou. Eu já vi um vídeo anterior que os animais também estão evoluindo espiritualmente através do processo reencarnatório. E eles tanto nos ajudam, quanto nós os ajudamos a crescer e a evoluir. E isso nos leva para a próxima pergunta. Posso ajudar ou atrapalhar o processo evolutivo do meu cachorro? Sim, pode. A pessoa pode tanto atrapalhar quando ela impõe maus tratos no animal, sofrimento, treinamento excessivo para aguçar a agressividade de determinadas raças, né? Mas também pode ajudá-lo ensinando afetividade, ensinando a ter disciplina, a se tornar um servidor, como é o caso do cão-guia para cego, além daqueles que trabalham com a zooterapia ou a pet therapy. Isso vai desde os cachorros e gatos, que são animais de menor porte, né, até cavalos, que tem aí um porte gigantesco, né? Eu assisti um vídeo que traz um cavalo que visita hospitais, e ele só entra nos quartos de pacientes terminais, aqueles que precisam realmente de carinho e de atenção para fazer a sua passagem com mais dignidade.
Isso é muito lindo, gente. Se você quiser, eu vou deixar aí o link desse vídeo para você assistir, tá? Outra coisa extremamente errada, sob qualquer ponto de vista, é o fato de uma parte da população que tutoria aí um animalzinho estar humanizando o bichinho. Você vai no shopping e vê um cachorrinho usando boné, roupa, óculos escuro, né? Passeando num carrinho, como se fosse um bebezinho. Esse animal, gente, me desculpem as partes contrárias, tá? Mas esse animal está sofrendo tanto quanto aquele cão que mora na rua, passando por todas as dificuldades. Só que mesmo morando nas ruas, ele é feliz porque está vivendo como cachorro e não como gente, que é totalmente fora do contexto dele. Essa nova onda de humanizar os bichinhos de estimação deixa o animal muito infeliz, gente. Com o tempo, ele vai apresentar doenças como tristeza, estresse, depressão, carências, medos, ansiedade. Enfim, como psicanalista que eu sou, né, eu entendo perfeitamente o que a pessoa está fazendo. Ela só está tentando humanizar o seu animal de estimação porque ela tem dificuldade de se relacionar com o ser humano. E ela exterioriza essa dificuldade com essa atitude e acaba subjugando o animal, fazendo dele um brinquedo, fazendo dele um bonequinho, transformando ele num bebezinho. Esse é um dos pontos que precisamos refletir bastante, tá? A pergunta número 5. O que acontece com os animais depois que eles morrem? Eles são resgatados e encaminhados para colônias espirituais específicas, onde são acolhidos, tratados e cuidados por seres espirituais treinados para essa função. E também por seres da natureza. Tem muitos seres da natureza que cuidam dos animais depois que eles partem. Ali eles permanecem até se recuperarem da transição morte e vida. Muitas vezes eles permanecem dias na casa onde eles moravam, porque não sabem que morreram, né? Eles não têm essa sacada. Ah, morri. Não, eles não têm isso. Então, depois da fase de resgate, cuidados, os seres espirituais os preparam para reencarnarem novamente. Isso é muito rápido, sabe? É 3, 4 meses assim, é uma coisa, você precisa de ver. Enquanto um ser humano leva aí cerca de 50 a 80 anos para ter uma chance de uma nova encarnação, um cachorro pode reencarnar em 3 meses depois da sua morte. E até voltar, como eu disse, para a casa do seu antigo dono. O Chico Xavier tem alguns relatos falando sobre isso. Se você dá uma googada aí, você vai ler sobre isso. Pergunta número 6. Olha que pergunta é essa aqui, ó. Não tem muito a ver com a espiritualidade, mas tem muito a ver com a reencarnação do cachorro, né? Vamos lá. Por que um cachorro mora numa família rodeado aí de todos os cuidados, come do bom e do melhor, mas tudo, sabe, ração super prêmio, recebe carinho, atenção tempo todo, e outro é sempre enxotado, passa fome e mora na rua? A resposta para essa pergunta, gente, eu pensei muito para responder. Eu acho o seguinte: o universo espiritual é perfeito, galera. Não dá para discutir sobre isso, sabe? Eu acho que, como você vê pessoas também assim muito abastadas, né? Até jogando suas sobras, né? Aquele monte de comida fora. Tem pessoas que estão passando fome, não é verdade? Então, nenhum animal é projetado pelos seres celestiais para sofrer. Na verdade, isso acontece por causa do nosso livre-arbítrio. Opa, mas o que você quer dizer com isso, Getúlio? Galera, nós é que decidimos por eles. Se ele te dá algum tipo de retorno financeiro, a pessoa vai lá, recolhe ele. Senão, o que acontece? Deixa para lá. Não é problema da pessoa. Não é assim que acontece, pelo menos a maioria. Então, os especialistas em psicologia canina respeitam o contexto de bem-estar do animal e sugere para aquele que quer comprar ou adotar um animalzinho para depois não sair abandonando por aí, que primeiro entenda e trate seus possíveis desequilíbrios para não fazer nenhuma transferência para o animal. Isso é muito importante. O César Millan, um mexicano que mora nos Estados Unidos, conhecido como o encantador de cães, ele relata que no instante em que um cliente pede sua ajuda, ele considera inicialmente que é a energia do dono que está sendo transferida para o animal que tem mau comportamento.
Eu adoro uma frase que ele diz. Ele fala assim, ó: para mim, cães não são alunos que precisam de treinamento. Para mim, um cachorro é professor da vida, que nos ensina os princípios dos valores morais mais importantes: honestidade, integridade, lealdade, confiança, respeito e amor. Olha, legal isso, hein? Vamos refletir. E ele continua afirmando que os seres humanos são os únicos animais que seguem líderes instáveis, porque não existe uma raça que seja problema. No entanto, não há escassez de proprietários cheios de problemas a ponto de comprar ou adotar um animal e depois abandoná-lo nas ruas. Palavras de César Millan. Isso é o que mais acontece, né? A gente vê muito isso aí. Pergunta número 7 e última, né? O que eu devo fazer antes de comprar ou adotar um pet? Olha, gente, você prefere o jeito mais fácil ou o jeito certo? O jeito certo é buscar a orientação sobre as condições gerais, sobre o ambiente onde esse animal vai viver, analisar o comportamento da raça, o treinamento disciplinar, o tamanho do animal, né? Tem gente que pega lá um filhotinho, 6 meses depois, 3 meses depois, tá 4 vezes aquele tamanho, né? Então o ideal é falar com o veterinário, e por mais que você não dê atenção para o que eu vou dizer aqui agora, fale também com um psicólogo, pois os cães sabem o quão confortável você está consigo mesmo, hein? O quão feliz você é, o quão temeroso você é e o que está se perdendo dentro de você mesmo. E por último, gente, consulte um especialista em psicologia canina para saber se você reúne todas as condições física, mental e psicológica para liderar um animal e tratá-lo como animal, que é o mais importante, tratá-lo como animal. E aí sim, ambos serão muito felizes, né, se você seguir esses passos aí. Porque cada animal, gente, tem um repertório inerente à sua raça. E esse repertório vai precipitar mais dia, menos dia, dependendo aí da forma que você vai conviver com ele. Então, para finalizar, né, chega o vídeo tá longo, conheça a raça antes de fazer qualquer julgamento. Porque nos anos 70, não sei se você lembra, todos culparam os Dobermans. Nos anos 80, culparam os pastores alemães. Nos anos 90, culparam os Rottweilers. Agora culpam os Pitbulls, que é a raça mais dócil do que um Pinscher e um Fox Paulistinha. Mas ninguém fala nada do fila brasileiro que come a mão do seu tratador, né? Não, pra quê? Vamos falar do Pitbull. Então aprenda a tratar seu cão, porque ele pode te ensinar a tirar o máximo proveito da vida. Basta pensar na capacidade que um cão tem de perdoar. Isso pra mim é amor incondicional. Galera, se você gostou do vídeo, já dá aí teu like, vai lá no sininho, aciona ele para nos encontrarmos aqui em outros vídeos que eu vou trazer para você, legal? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.